Abra sua Bíblia no livro de Gálatas. Eu quero falar de guerra, irmãos. Porque nós vamos jejuar. Jejum é guerra. Os irmãos sabem, Jesus foi batizado e logo em seguida, pelo Espírito, foi conduzido ao deserto para ser tentado. Está escrito isso na Bíblia, guerra espiritual. Guerra contra o diabo. Jesus foi ali para vencer o diabo ali de forma individual. Mas nós precisamos entender guerra segundo o que a palavra de Deus diz. E precisamos vencê-la à moda de Deus, à maneira de Deus, pelos princípios da palavra de Deus. Então vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre guerra. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16. Olha o que a palavra de Deus diz. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Sabe, se esse versículo parasse até aqui, eu ia dizer que isso é uma sugestão do apóstolo para que a gente tenha uma vida melhor. Mas continua, e olha o que ele fala. Porque a carne milita, isso significa guerreia, contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então o que Paulo está falando? Existe uma guerra interior. Todo cristão, quando ele se converte, começa uma guerra interior. Guerra de quê? A carne. A carne. Contra o quê? O Espírito que Deus nos deu. Tanto o Espírito Santo quanto o seu Espírito vivificado. Porque quando o Espírito Santo entra na sua vida, então ele vivifica o seu Espírito. Ele era morto. Agora passa a viver e já entra na vida guerreando contra a carne. Então veja, a nossa primeira guerra, que é o que está escrito aqui, é interior, é uma guerra. Então, o que ele está falando? Para que não faça o vosso querer de quem? Da carne. Sabe, o apóstolo João falando que o mundo, o que tem no mundo é a concupiscência da carne, a soberba da vida, faz parte do mundo, e que isso não tem nada a ver com Deus. Ou seja, a carne, o mundo vive em função da carne e da satisfação da carne. E quando eu e você nos convertemos, o Espírito Santo entra e aí começa uma guerra. Guerra para quê? Para que a carne não vença. Para que eu e você não vivamos os desejos da carne. Se você continuar lendo o texto, Paulo escreve aí claramente quais são as obras da carne e quais são as obras do Espírito, para que fique claro para você e para mim, quando eu e você estivermos fazendo determinadas coisas ou pensando determinadas coisas, a gente sabe, isso aqui é do Espírito, não, isso aqui é da carne. Por isso, e quando você lê aí os frutos da carne, Deus diz que carne e sangue não vão herdar o reino de Deus. Por quê? Porque não tem nada a ver com Deus. A carne, ela briga com Deus, é inimiga de Deus, briga com o Espírito Santo de Deus. Então a primeira guerra que nós temos é a guerra interior. A guerra espiritual, então, ela começa dentro de mim, dentro de você. É aqui no corpo que começa, é aqui dentro que começa a primeira guerra. Mas a palavra de Deus não fala só dessa guerra interior. Vá um pouco mais para frente, Efésios, o próximo livro, depois de Gálatas. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Olha o que fala. Paulo falando. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Paulo, então, aqui está falando de outra guerra. Primeiro ele fala que tem uma guerra contra a carne, dentro de mim. E depois ele fala que fora não é uma guerra contra a carne. É contra principados, é potestades. Então a nossa guerra contra a carne é tão somente a minha própria carne dentro de mim. Mas ele fala, agora você precisa se revestir da armadura. Para quê? Para essa guerra fora. Então existe uma guerra dentro, existe uma guerra fora. Se eu não conseguir fazer a diferenciação entre essas duas guerras, vai virar uma bagunça a minha vida. Porque dentro se vence de uma forma, fora se vence de uma outra forma. Então, veja, deixa eu te dar um exemplo da palavra de Deus. Jacó teve uma guerra dentro. Ele com ele mesmo, com a própria carne dele, lá no Val de Jaboque. Então, ele estava ali lutando contra a sua própria carne.
diante de Deus, porque ele estava com medo, ele estava apreensivo, ele estava cheio de dúvidas, ele estava acusado e tudo, e ali ele lutou com o anjo e ele falou: só sai daqui quando o Senhor me abençoar. Quantas pessoas estavam ali? Mas ninguém, só ele e Deus. Quantas pessoas estavam olhando a guerra? Mas ninguém. Quantos estavam ajudando ele a lutar contra o anjo? Mas ninguém. Olha, a luta dele, ali Jacó aponta para a carne, era contra... Ele estava lutando contra o quê? O anjo. Então era uma luta ali entre o espírito e a carne, que produziu, em nome de Jesus, vai ser assim na sua vida, Israel. Jacó morreu naquele dia e nasceu ali Israel. Então a luta dentro vai produzir algo na sua vida. Jacó estava ali e ele estava com medo de quê? Da luta fora. Qual era a luta fora? Era Saul que vinha encontrar com ele com 400 homens. Então veja, Saul viria, estava vindo. Com certeza Esaú não foi encontrar com Jacó com 400 homens para dar um abraço em Jacó. Era 20 anos depois de Jacó ter aprontado com ele, enganado ele, roubado a bênção dele, e ele vem encontrar Esaú, irmão mais velho de Jacó, vem encontrar com Jacó com 400 homens. Ele estava com medo de ser completamente destruído, tinha uma guerra fora, mas ele primeiro teve que vencer a guerra dentro. Quando ele venceu a guerra dentro, ele saiu e encontrou com Esaú. E o que aconteceu? Bênção. Teve vitória. Não foi destruído, muitíssimo pelo contrário. Por quê? Ele venceu a guerra dentro para poder vencer a guerra fora. Mas Paulo fala algo aqui muito importante. A guerra dentro, ele não fala de roupa que eu tenho que vestir. É uma guerra nua e crua entre eu e a minha carne. Movido pelo Espírito Santo, a gente tem que guerrear contra a carne. Mas aqui na guerra fora, ele fala que precisa vestir uma armadura. Aqui, Paulo está falando que essa guerra fora, que são as nossas batalhas, deixa eu te dar exemplos dessa guerra dentro aqui, que aí vai ficando mais claro o entendimento. A guerra dentro é quando você guerreia com seu medo. Por exemplo, o que é uma das consequências dessa praga do inferno? É medo, é terror. Vai ser difícil você encontrar alguém que não fica com medo disso, ou que começa a doença e não fica com medo. Falo para os irmãos, eu fiquei muito apreensivo quando eu fiquei doente, e ficava pensando, porque eu não sabia o resultado, não sabia o que seria o final daquilo. Então eu fiquei pensando, será que chegou minha hora de partir? Porque todos nós temos a hora, vai ser aqui agora? Então assim, isso gera um terror na sua cabeça, uma dúvida, uma luta, medo. Então veja, o medo é uma guerra interior, que eu e você precisamos vencer. Tentações são guerras interiores que eu e você precisamos vencer. Aquelas pessoas que têm a sua autoestima muito baixa, falta de uma identidade formada, isso é uma guerra interior. Frustrações, decepções, ressentimentos, amargura, mágoas, são guerras interiores que eu preciso vencer. Essas guerras, se elas não forem vencidas, elas me atrapalham fora. Veja, Jacó só venceu fora porque venceu dentro. Quais são as guerras fora? A guerra fora é tudo aquilo que envolve outra pessoa que não seja você. Qualquer outra pessoa que está envolvida naquilo que você está participando, então agora é uma guerra fora. Vou dar um exemplo, casamento. Casamento não depende só de você, depende do seu cônjuge também. A família não depende só de você, depende de você, do cônjuge, dos filhos. Então isso é uma guerra fora. Por exemplo, a carreira profissional, isso não depende só de você. Você depende dos seus colegas, depende do seu chefe, depende da empresa. Isso é uma guerra fora. Uma empresa, você está conduzindo uma empresa é uma guerra fora. Você tem seus clientes, você tem seus fornecedores, você tem contas para pagar. Isso é uma guerra fora. Não é algo que depende só de você. A célula para multiplicar, para crescer, para ter saúde, não depende só do líder, depende de todos que estão ali. Isso é uma guerra fora. Uma igreja para avançar, depende, não é só de uma pessoa, não é só o pastor. Então veja, isso é uma guerra fora. Relacionamentos, sejam eles quais forem, com amizades, com parentes, com amigos, com pais, seja com quem for. Isso é uma guerra fora. É uma guerra fora. Isso não é uma guerra dentro, que você resolve dentro de você e está tudo resolvido. Não, isso é uma guerra fora. Então eu e você temos uma guerra dentro e temos uma guerra fora. Paulo diz, essa guerra dentro, ele dá a forma de resolver isso. Isso é com você, você precisa vencer isso. É você e Deus. Mas tem uma guerra fora, que você precisa se preparar com ela, você precisa se vestir com a roupa adequada para ganhar essa guerra. Então veja, a guerra começa aqui dentro. E a vitória fora, ela está completamente ligada à vitória dentro. Aqueles que vencem dentro, vão vencer fora.
Não tem vitória fora sem antes você ter resolvido dentro. É assim que funciona a vida cristã e é o que eu acabei de ler aqui, Paulo escrevendo aqui aos Gálatas e aos Efésios. Mas eu quero te dar um exemplo de como isso acontece. Normalmente, abra sua Bíblia aí em primeiro livro de Samuel. Vamos ver isso aqui na prática. Os irmãos sabem, o Velho Testamento era sombras que haveriam de vir. No Velho Testamento não era tão claro os princípios. Aí vem Jesus e deixa claro os princípios. Então é muito importante você pegar os princípios do Novo Testamento e ler o Velho Testamento debaixo da visão do Novo. Você olha para o Velho Testamento usando a visão da nova aliança. Assim você vai entender o Velho Testamento, não debaixo de sombra, mas das coisas claras, como são faladas no Novo Testamento. Então aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Se você ler o capítulo 17 até o capítulo 18, no verso 5, eu não vou ler todo esse texto, você vai ver que aqui tem falando sobre aquela batalha de Davi lá contra o Golias e subsequente as outras batalhas que Davi venceu. Então Davi é um símbolo na Bíblia. E o significado da palavra Davi é amado. Então se você se considera amado, quem aqui se considera amado? Dá glória a Deus. Então tudo que se refere a Davi tem a ver com a sua vida. Porque Davi é o amado. Então quando você fala, eu sou amado, então leia a vida de Davi, porque é o amado. Aquilo que aconteceu na vida dele, aquilo que ele fez, aquilo que ele viveu, é a sua vida. O que foi escrito, o que ele falou, tem tudo a ver com a sua vida e com a minha vida. Eu me considero amado, você também? Dá outro glória a Deus. Então vamos ler aqui. E eu quero ler especificamente nesse texto longo, espero que você leia ele em casa depois, o capítulo 17 inteiro e o 18 até no verso 5, mas eu quero ler uma parte, a parte dessas duas guerras. Então aqui em 1 Samuel 17, a partir do verso 38. Então olha o que a palavra de Deus diz. Então, só contextualizando para aqueles que talvez não são muito familiarizados com isso. Saul era o rei antes de Davi. Saul, por não vencer as suas guerras interiores, ele começou a perder guerras exteriores. Ele perdeu o rumo. E aí Deus levanta Davi para o lugar de Saul. Davi era um rapaz, era um adolescente ainda, e ele cuidava das ovelhas do pai dele, e teve uma guerra. E Saul estava lá na guerra, junto com o exército de Israel, e 3 dos irmãos de Davi estavam lá na guerra, os 3 irmãos mais velhos. Davi era o 8º filho mais novo. Então, e o pai de Davi fala para Davi, vai lá na guerra, olha como estão seus irmãos. Naquela época não tinha internet, não tinha televisão, não tinha CNN, não tinha nada. Você tinha que ir lá ver, alguém ir lá trazer mensagem, tinha que levar alimentos e tudo. Davi era esse office boy, era esse que levava comida e trazia notícias. E aí Davi chegando lá, num dos dias que ele chegou lá no meio da guerra, e lá tinha um Golias, um gigante chamado Golias. E havia 40 dias que esse gigante, ele veio, se apresentou para o exército de Saul, o exército de Israel, e falou o seguinte, olha, para que é que vai virar uma matança aqui? Por que é que nós vamos ficar brigando? Vamos fazer o seguinte, eu represento os filisteus. Pega um homem aí de Israel, que represente o exército de Israel, e vamos duelar nós dois. Aquele que vencer, os outros, o exército inteiro, se torna escravo do vencedor. Então, para que ficar brigando? É evidente que ele estava fazendo isso porque ele tinha 3 metros de altura. A ponta da lança dele pesava 7 quilos. A couraça, 50 quilos. Aí você imagina o tamanho do homem. Agora, em Israel não tinha pessoas daquele tamanho. Não tinha guerreiros à altura, naturalmente falando, para vencer aquele Golias. O homem mais alto e mais forte de Israel era o rei, Saul. Mas Golias era muito maior. Então, e ele chegou, falou isso, e o que aconteceu? Como não apareceu ninguém, as pessoas ficaram com medo de enfrentá-lo e ficavam lá aguardando, até que aparecesse um herói, ou aparecesse alguém que ia lá e ia fazer alguma coisa, inventasse a pólvora, desse um tiro na cara dele e tudo. Mas como não aconteceu, eles ficaram lá 40 dias parados, todo dia ele ia lá. No 40º dia, Davi chega para pegar notícia, trazer comida para os irmãos e tudo, e aí ele vê esse gigante, e ele falou, olha, está muito fácil matar esse Golias. O exército inteiro de Israel achava que era muito difícil, e ele falou, isso está muito fácil, eu vou lá, vou resolver esse problema, fala para o rei que eu vou matar o Golias.
E aí vem o rei para conversar com Davi, e aí fala, mas Davi, como que é? Você é um menino, esse homem é guerreiro, olha o tamanho dele. Ele falou, não, preocupa não, eu vou lá, vou resolver o problema. E aí, vou ler o texto agora. 38, 1 Samuel 17, 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia a saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu, e o resto você sabe, matou o filisteu. Agora no capítulo 18, a partir do verso 1, olha o que acontece. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas, isso aqui depois de Davi ter matado Golias, de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi onde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Em outros textos falando sobre o mesmo assunto, fala que Davi, por onde ele virava, ele tinha vitórias. Então olha o que está acontecendo aqui. De um lado, quase no mesmo instante, então tem uma guerra de Davi com Saul, ou com Golias. Saul pega a sua roupa, a sua armadura, e põe em Davi. Davi não consegue nem andar com aquela roupa, e tira a roupa, e vai e luta contra o Golias com a sua roupa de pastor. Só que logo em seguida, não foi assim 5 anos depois, logo em seguida, quando ele termina de matar, vem agora Jonatas, se liga a Davi, fazem aliança, e o que Jonatas faz? Logo em seguida, passa para Davi toda a sua roupa de guerra. Jonatas estava ali no meio da guerra, ele era filho de Saul, ele estava lá no meio da guerra junto com Davi. Davi era o único ali que não tinha roupa de guerra, ele estava só com sua roupa de pastor. Com essa roupa de pastor ele venceu Golias, mas agora ele pega a roupa de Jonatas, ele pega a armadura de Jonatas, pega o arco, pega a espada, pega tudo e vai para a guerra, e continua a guerra, e agora ele vence. Para onde ele vai? Ele vence. Por que para vencer Golias ele teve que usar sua própria roupa? E por que as outras guerras que ele teve que vencer, ele teve que pegar a roupa de Jonatas? Não a roupa de Saul, mas a roupa de Jonatas. Por que para vencer as outras guerras, ele não continuou lutando com a roupa de pastor que ele tinha? Por que aqui sim ele teve que aprender a usar a espada, aqui ele teve que aprender a usar a lança, aqui ele teve que aprender a lutar com uma couraça que pesava na vida? Por que ele teve que aprender para vencer aqui? Por que Davi não continuou aqui, nessas guerras, essas outras guerras, lutando com a sua funda e com a roupa de pastor? Então veja, porque aqui é o que Paulo diz, aqui aponta para 2 guerras. A guerra com Golias é uma guerra interior. A guerra, as outras guerras são guerras exteriores. Então aqui tem uma forma de vencer, aqui tem outra forma de vencer. Irmãos, Golias significa na Bíblia esplendor. Esplendor, evidentemente, Golias não tem nada a ver com o reino de Deus. O esplendor aqui é o esplendor da carne. Isso aqui aponta para o mundo que vive em função da carne. Ou seja, a guerra de Davi com Golias é uma guerra interior. Era uma guerra para vencer coisas interiores. Isso é só um símbolo. Davi literalmente matou um Golias, mas o símbolo para mim e para você hoje isso tem a ver com coisas interiores. Tem a ver com aquela guerra que eu preciso vencer aqui dentro, com os meus medos, com as minhas dúvidas, com as minhas dificuldades, as minhas tentações. Isso significa, o que Saul fez? Saul tentou passar a roupa dele para Davi, não serve. Ou seja, para vencer a guerra interior, eu e você não vamos ter ajuda. Essa é uma guerra só, é só eu e Deus. Como foi que Davi correu para cima do Golias? Olha o que a palavra de Deus diz.
no verso 45 de 1 Reis 17. Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então Davi, o que ele fez? Para vencer o Golias, que aponta para o esplendor da carne, é a guerra contra a carne, é a guerra que o nosso espírito milita contra a nossa própria carne. Isso se vence quando eu e você temos uma identidade clara, porque eu preciso do poder de Deus para isso. Eu não preciso de ajuda das pessoas, e a ajuda das pessoas jamais vai ajudar efetivamente eu vencer isso. Lembra, Saul na Bíblia significa desejado. Então, ou seja, eu e você desejamos que alguém, que um pastor, que um líder imponha as mãos sobre a nossa cabeça a hora e toda a tentação vai embora. Mas isso não é possível. Você às vezes deseja que alguém venha e traz uma palavra profética para você que resolve todos os seus medos. Isso não resolve. Seus medos não vão ser resolvidos assim. A sua identidade, se você tem uma autoestima baixa, a sua identidade não é alguém fora que vai resolver esse problema para você. Se você tem uma amargura, tem uma frustração, tem uma decepção, não é alguém que vai resolver isso para você. Como foi que Davi foi contra o Golias? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Davi tinha uma identidade clara. Ele sabia: eu sou sacerdote do Deus Altíssimo. Eu vou contra ti, eu sou um preposto de Deus. É o poder de Deus que vai vencer isso. Então veja, como foi que Paulo falou que vence a guerra dentro? Fluindo no Espírito Santo de Deus. Então é em nome de Deus, é sendo cheio do Espírito Santo de Deus que eu resolvo meus problemas interiores. Às vezes as pessoas vêm conversar comigo e às vezes estão muito amargurados, ou frustrados, ou decepcionadas, ou com líder, ou com cônjuge, ou com filhos, ou com igreja, ou sei lá. Estão muito frustradas. E elas querem que esse problema seja resolvido com a pessoa fora. Vai lá conversar com a pessoa, pastor. Vai lá falar para ele vir pedir perdão. Vai lá, faz alguma coisa, muda isso. Esse pastor me falou isso, esse pastor fez isso, fez aquilo. Elas querem que eu resolva isso, mas o problema é que a decepção e a frustração está aqui dentro dela. É ela que tem que resolver isso. E ela resolve fluindo no Espírito Santo, porque quem flui no Espírito Santo perdoa qualquer pessoa. Quem flui no Espírito Santo não fica frustrado com nada. Quem flui no Espírito Santo tem coragem. Às vezes as pessoas chegam tão tristes, depressivas, tristes a ponto às vezes de querer tirar a própria vida. E elas falam: ora por mim, põe a mão na minha cabeça, porque essa tristeza vai sair. Não, essa tristeza vai sair a hora que o Espírito Santo de Deus fluir na vida dela. Sabe por quê? Quando o Espírito Santo flui, está escrito isso na palavra de Deus, está lá em Joel, depois Pedro repetiu isso lá em Atos. A primeira coisa que acontece quando alguém flui no Espírito Santo é fazer a pessoa sonhar. Sonhar, ter esperança. Tristeza é falta de esperança. Tristeza é falta de sonho. A pessoa não sonha mais, ela não vê mais nada na frente, ela fica triste porque não tem futuro. Mas a primeira coisa que o Espírito Santo faz quando ele flui na vida de alguém é fazer a pessoa sonhar, ter esperança. Então veja, a guerra dentro, a sua amargura, a sua frustração, a sua decepção, o seu medo, suas dúvidas serão resolvidas numa guerra. Mas é só você e Deus. É no seu tempo de solitude. É quando você entra para o seu quarto, quando você ora o Senhor, quando você clama a Deus, quando você adora a Deus, quando você celebra a vida. É aí que você vence. Não adianta orar ligar para alguém e falar: resolve isso para mim, não vai resolver. Não adianta você clamar em alguém e falar: resolve isso para mim, não vai resolver. Essa é uma guerra interior. Veja, tinha um exército todo de Israel lá junto com Davi. Ninguém levantou uma espada para ajudar Davi, porque a guerra era de Davi, não era daquele exército. Aquela era a luta de Davi. Ele precisava resolver aqui dentro. Às vezes as pessoas estão com um problema no casamento, vêm conversar comigo e eu vejo que o problema não é o casamento, o problema é aqui. Às vezes esfriou o amor. Falei: irmão, você precisa amar sua esposa. Não, mas acabou. Não, isso é uma guerra sua. Você precisa investir nisso e esse amor precisa crescer novamente. Então é uma guerra aqui dentro. Sabe, não espere ajuda, não espere que alguém vai lutar a sua guerra interior. Se você é uma pessoa individualista, se você é uma pessoa soberba, isso é uma guerra que você precisa vencer em Deus. Se você é uma pessoa medrosa, você tem que resolver em Deus. Olha o que o Golias fazia com o exército lá de Israel. O exército de Israel, por natureza, irmãos, é o exército do Deus vivo.
representa o exército do Deus vivo aqui na terra, assim como a igreja hoje representa o Senhor na terra. Mas o que é que Golias falava? Vós, servos de Saul, tem algum homem aí? Falava assim. O que é que Golias falava na cabeça daqueles guerreiros? Vocês servem a um homem, e um homem medroso, porque não tem coragem de vir aqui, então vocês todos são medrosos. É isso que eu estava falando. E o que é que acontecia em todo o exército de Israel? Todos tinham medo, está escrito isso. Se você ler aí o capítulo depois, você vai ver. Eles tinham medo. Ou seja, cada guerreiro daquele tinha um problema interior, tinha um Golias que estava parando ele. Não era aquele Golias que estava lá fora. Aquele Golias lá fora era só um símbolo do Golias que estava aqui dentro parando a pessoa. Medrosos. Eles precisavam vencer. Chegou Davi. Davi era um homem resolvido, porque já tinha tido muitas experiências com o Senhor e fluía no Espírito Santo. Cuidando de ovelha, matou um urso. Cuidando de ovelha, matou um leão. Chegou lá, olhou e falou, esse é mais um que eu vou matar. Porque ele fluía no Espírito. Ele não estava esperando a ajuda de Saul, não estava esperando a ajuda de nenhum daqueles exércitos. Tinha 3 irmãos dele mais velhos lá, vendo a guerra, e nenhum deles se levantou para ajudar Davi, porque a guerra era de Davi. Você olha a sua célula e fala, às vezes você é líder, fala, não, essa célula aqui, se eu tivesse uma equipe, não sei mais o que e tudo. Mas na verdade o problema está dentro. Não tem como olhar para fora antes de resolver dentro, porque todas as vitórias começam aqui. Davi, o que aconteceu com Davi depois que ele matou Golias? Antes dele matar Golias, ele era um Zé Ninguém. Posso usar essa expressão, perdoe. Usei ela um tempo atrás aí, quase que fui morto. Ele era alguém que não fazia diferença. Ninguém conhecia Davi. Mas assim que ele matou Golias, todo Israel passou a conhecer. Os filisteus passaram a conhecer quem era Davi. Sabe por quê? Porque teve uma vitória dentro. Eu vou te falar algo. Você quer ter vitória fora? Começa tendo vitória dentro. E a vitória dentro não é responsabilidade de ninguém, é sua. É só você e Deus. Eu preciso olhar para a obra do Calvário e falar, essa obra me redimiu. Não há mais condenação. Eu agora sou um novo homem, sou uma nova mulher, um filho de Deus, cheio do poder de Deus, que nasceu para vencer. Essa identidade eu preciso ter. Eu não tenho mais problema com Deus, eu estou em paz com Deus. Eu agora sou filho de Deus, amado por Deus. Davi tinha essa convicção. É isso que vence a guerra dentro. É você não jogar a responsabilidade sobre a vida dos outros, daquilo que é você que tem que resolver. Você já viu quantas coisas nós reclamamos, mas nós permitimos que elas acontecem? Eu estava conversando com alguém que veio conversar comigo sobre filhos. Aí falando, olha pastor, é o seguinte, meus filhos não me respeitam, meus filhos fazem isso, meus filhos fazem assado. Eu queria conversar com você, porque eu não vejo seus filhos fazendo isso com você. Eu falei, mas você não pode reclamar daquilo que você permite. Por que você permite seus filhos fazerem isso? Isso não começou quando ele tinha 20 anos, isso começou quando ele tinha 1 ano, 2 anos de idade. Você falava e ele não obedecia. Ele chutava a sua canela e falou, não, esse menino é levado. Seu rosto, ainda aqui com máscara, mas tem muito Golias aí para matar. Com certeza. Alguns estão me olhando, o Golias está passando assim, ó. Dá até para identificar qual é. Mas isso é entre você e Deus. Então veja, vamos jejuar, vamos orar. Estamos te dando aqui, então espero que você faça a sua leitura, que você busque o Senhor, que você aprenda os princípios, vai para Deus e resolva, porque depois do jejum nós temos muitas vitórias fora para conquistarmos. Amém, igreja? Amém, igreja? Fala para o seu irmão, a guerra interior é sua. Fala para o outro, a guerra fora estamos juntos.